PPA, porque a educação pública estadual paulista, quiçá brasileira, jamais alcançará a qualidade necessária e desejada, a não ser que Introdução. há décadas fala-se na crise da educação paulista e brasileira, diante da baixa qualidade de ensino oferecida pelas escolas públicas, em sua esmagadora maioria, com as costumeiras exceções que confirmam a regra geral. Fato comprovado pelas avaliações internas e externas, momentos levado a cabo pelo PISA, que se sabe ser a mais completa e séria dentre todas elas. Quais seriam as causas da baixa qualidade de ensino, não só no estado de São Paulo, como também nos demais estados e municípios? A resposta é óbvia e de há muito conhecida por qualquer pessoa razoavelmente instruída e, fundamentalmente, por aqueles que poderiam resolver o problema, ou seja, os donos do poder, sempre omissos sobre as necessidades de seus profissionais, diretores, professores, supervisores e pessoal de apoio. Todavia, não seria demais repetir essas razões. Total desvalorização do magistério público do país, consubstanciada nas péssimas condições de trabalho nas escolas públicas oferecidas aos seus profissionais, basicamente nos baixos salários que os donos do poder sempre acharão justo e suficiente, sempre os comparando com a miséria das remunerações dos trabalhadores da iniciativa privada que ganham alguma merreca acima do salário mínimo. Os péssimos salários dos profissionais da educação pública no estado de São Paulo e que tendem a piorar. Nós, que militamos na escola pública desde os anos 60, acreditamos que os salários e as condições de trabalho do magistério estadual foram razoáveis nos anos 50 e 60, posto que a partir dos anos 70, no momento em que o número de escolas da rede foi mais que decuplicada, na gestão do secretário Ulloa Sintra, 67 e 70, e seus sucessores, as remunerações de professores, diretores e supervisores só fizeram perder seu poder de compra. Nessa época, expandiu-se o número de escolas, mas, em contrapartida, iniciou-se a deterioração dos salários do magistério estadual. Lembremos que a jornada integral dos professores em 61 era de 18 aulas semanais, alterada pelo governador Carvalho Pinto, para 36 aulas semanais, mediante reajuste salarial concedido aos professores do antigo ensino primário, ginasial e colegial. Denominação desses segmentos à época. Durante a ditadura, 64 a 85, como todos sabemos, os governadores eram biônicos, isto é, de indicação do ditador de plantão, e eleitos formalmente pelas Assembleias Legislativas. Entre os governos Abreu Sodré, 61 68, e Laudo Natel, viveram-se muitos períodos de arroxo salarial, atingindo o magistério estadual. Todavia, como prêmio de consolação no governo Abreu Sodré, com a Lei 10.261, Estatuto do Funcionalismo Público, foi criado o adicional por tempo de serviço, concedendo 5% de reajuste após 5 anos de efetivo exercício para todo o funcionalismo. Durante o governo Laudo Natel, no qual não houve reajuste algum, adoçou-se a boca do magistério com a Lei 574, que concedia a sexta parte após 20 anos de efetivo exercício no magistério. Um sexto, sobre o salário percebido pelo educador, se integrava ao salário dos educadores do magistério estadual. O que significava que esses profissionais só atingiriam uma remuneração razoável a longuíssimo prazo, ou seja, após 20 anos de efetivo exercício. Tempos salariais melhores viriam ocorrer com o governo Paulo Egídio, 75-79. Com a Lei 180, que melhorou os salários do magistério, entre os quais os de diretores e supervisores, que estavam, como sempre, profundamente defasados. Ao lado de razoável reajuste salarial, a 180 instituiu para o magistério uma interessante forma de avaliação, na qual o delegado de ensino avaliaria diretores, supervisores e os diretores e seus professores. Essa avaliação premiava diretores, supervisores e professores que apresentavam muito bom desempenho ao longo do ano, com a recompensa de 10% e 5% em seus salários. Já o regular não pontuava na expectativa de melhor produção do profissional no ano posterior. Entretanto, como poderia haver problemas com a avaliação do regular, tanto delegados de ensino como diretores utilizavam anualmente rodízios na avaliação dos regulares, de tal forma que esses conceitos acabavam por favorecer a esmagadora maioria dos profissionais.
Dessa forma, praticamente, de 2 em 2 anos, diretores, supervisores, professores ganhavam 5%. Essa avaliação se desenvolveu até a ascensão do governador Franco Montoro, 83 e 86. Primeiro governador eleito diretamente depois de 20 anos de ditadura militar. Sob protesto dos sindicatos professores, que não se conformava com a ideia de diretores avaliarem professores, com o argumento segundo o qual haveria muita injustiça na avaliação dos diretores, Montoro acatou de pronto essa demanda, que evidentemente traria forte economia às finanças do Estado, cancelando essa avaliação de imediato. Ainda que se considere controversa a decisão do sindicato, o fato é que a extinção dessa avaliação trouxe grande prejuízo salarial ao magistério estadual, se considerarmos o quanto teria crescido nossos salários entre 1984 e 2025, ou seja, 41 anos de 5%. Façam seus cálculos, 200%. Conhecendo o desprezo pela educação dos governadores que viriam suceder Montoro, mais dia menos dia, extinguiriam esse benefício. Não nos iludamos. As eternas defasagens algum tempo depois de concessão de benefícios. Mas foi apenas temporário o ganho da Lei 180, uma vez que a sucessão de Paulo Egídio recaiu na figura de Paulo Maluf, 79 e 82, fazendo retornar o costumeiro arrojo salarial ao qual se acoplaria a terrível inflação entre os anos 80 ao ano 94, 2.300%, estancada com o Plano Real. Não é preciso dizer que, nesse período, normalmente em 1984, os salários do magistério chegavam ao nível de sobrevivência, o que faria eclodir uma greve mobilizando 100 mil educadores ativos e aposentados, chegando às portas do Palácio dos Bandeirantes, no início do governo Montoro, exibindo olerites com seus miseráveis salários. Todavia, ao longo de seu governo, Montoro concedeu razoáveis reajustes, recuperando em parte as perdas do magistério. Mas esses pequenos ganhos não perduraram em face da inflação galopante do período, obrigando o magistério estadual a novas greves, entre as quais as do governo Quércia, 87 e 91, que paralisariam as escolas durante 90 dias. Ocorre que a violenta inflação, deteriorando os já baixos salários dos membros do magistério e trabalhadores em geral, fez com que, em 87, o governo federal fizesse votar no Congresso o chamado gatilho salarial de 20% nos salários, todas as vezes em que a inflação subisse um certo nível percentual. Como o Quércia negou-se a acatar essa legislação, os sindicatos do magistério estadual unidos radicalizaram, parando praticamente todas as escolas da rede. Ao fim de 90 dias, finalmente, Quércia capitulou, concedendo aquele benefício. Todavia, os 3 anos do gatilho não pagos ao longo de seu governo fez com que as entidades entrassem com vitoriosa ação judicial que se transformaria em precatórios, cujos valores seriam saldados alguns anos depois. Os governos posteriores ao de Quércia, como os de Fleury, 90 94, e os de Mário Covas, 95 2001, mantiveram a política de arrojo salarial, que produziriam novas greves do magistério, com ganhos insuficientes para seus profissionais, em sua via crucis, em busca de reconhecimento e salários dignos. Mas os problemas salariais do magistério estadual não parariam por aí. Ainda durante o governo Covas, em 97, surge uma nova esperança de dias melhores, com a proposta da SEDUC de reestruturação da carreira, com participação das entidades do magistério. Entretanto, no decorrer das discussões, os representantes das entidades não conseguiram viabilizar nenhuma de suas reivindicações para, ao final, a SEDUC fazer valer aquilo que projetara. Na calada de uma noite do mês de dezembro, o projeto foi aprovado na LESP, transformando-se na Lei 836/97. Mais uma vez, não conseguimos chegar lá. A 836/97 foi outra péssima reestruturação, uma vez que engessou a carreira do magistério pela substituição de uma interessante e ampla tabela de vencimentos, mas toda ela já defasada pelos constantes arrojos salariais, por uma nova constando de apenas 6 níveis salariais, com sérios problemas para a evolução funcional para todos os segmentos do magistério. Não é preciso dizer que, do ponto de vista salarial, a 836 não redundou em vantagem alguma ao magistério estadual, a não ser um pequeno reajuste salarial. Com relação às nossas reestruturações de carreira, nada do que já estava ruim com a 836/97 pudesse piorar, pois se o conseguiu com a Lei 1334/22,
a qual demonstraremos ao final de nossa análise. Mas continuemos a discorrer sobre nossos novos dissabores salariais. O governo Covas foi pleno de conflitos entre os sindicatos do magistério, com inúmeras greves, com resultados precários e poucos ganhos para o magistério estadual. O que pouco se alterou com os governos posteriores, a não ser no terceiro de Alckmin, que concluiria o mandato de Covas. A questão salarial no segundo milênio. De maneira geral, entre 2001 e 2025, São Paulo foi governado por governadores egressos do PSDB. Esses governos, sobretudo os de Serra e Dória, caracterizaram-se pela inexistência de ganhos reais nos salários do magistério, a não ser o reajuste de 42% em 4 anos, concedido pelo governador Alckmin, por proposta da Udema, o secretário Herman Urwald, que a levou ao governador já em seu terceiro mandato, 2011-2014. Assim mesmo, realizando os cálculos dos parcos reajustes dos governos que seguiram aos 42% do Alckmin, praticamente o poder de compra de nossos salários entre 2000 e 2025 não se alteraram. Isso se levarmos em consideração que em 2000 os índices da Previdência, 7%, hoje 14%, e os do imposto de renda eram proporcionalmente menores que os de hoje. Neste período, nossos salários certamente continuam defasados, ou seja, não tiveram ganho algum. Concluindo. Sob muitos aspectos, entre os quais as péssimas condições de trabalho e os baixos salários dos profissionais da educação pública, facilmente explicam a baixa qualidade do ensino público estadual. Isso porque a carreira do magistério, diante desse quadro desolador, não oferece grandes perspectivas educacionais àqueles que abraçaram uma profissão na qual seus profissionais, para sobreviver, devem conviver com uma carga de trabalho exagerada de 40 aulas, envolvendo o atendimento a dezenas de classes, na maior parte das vezes superlotadas de alunos, nem sempre cordatos, para ao final de cada mês receber um salário que, quando muito, dará para as despesas de um mês. Vamos levar em consideração o tal piso de R$ 5.000 instituído pela Lei 1.374, hoje em 5.300. Aplique-se sobre esse piso os 14% da Previdência e os 27 mil do imposto de renda. Façam os cálculos e vejam o que resta da rica remuneração. Dentro de certa perspectiva, sobraria mesmo a necessidade de o profissional ser obrigado a trabalhar mais um período para cobrir suas despesas, o que hoje muitos o fazem com o acúmulo de cargos, quando o diretor ou o professor são levados a trabalhar 3 períodos. Quantos anos esses profissionais aguentarão nessa profissão? 30, 35 anos? Ainda a título de curiosidade. Lembram o pé de meia do Lula? O projeto oferece uma gratificação de R$ 1.050, ou seja, 700 mensais e 350 durante 4 anos para a formação de um pecúlio a ser retirado após a conclusão do curso. Como estímulo para os alunos do ensino médio matricularem-se nos cursos de formação de professores e com a pós-graduação, sob a condição de dedicarem-se ao ensino público. Para ganhar quanto mesmo? Em valores de hoje, um salário de uma carreira sobre a qual discorreremos a seguir. Mais ou menos uns R$ 3.900. Como dissemos anteriormente, que tudo que estava ruim no magistério poderia piorar, pois o famigerado governo Dória o conseguiu ao fazer aprovar a Lei 1.374, que praticamente destruiu a carreira do magistério. Se não vejamos, extinguiu os únicos benefícios quinquênios, esta parte, que minimamente garantiam algum ganho ao longo da carreira, em meio a futuros arroxos salariais, marca registrada dos governos de plantão. Instituiu uma evolução funcional na carreira, eliminando os ganhos por tempo de serviço, substituindo-a pela meritocracia, cuja avaliação no espaço e no tempo ficará a critério do secretário do dia, o que significaria, sob muitos aspectos, uma aposentadoria que fatalmente poderia não chegar ao final da tabela de vencimentos. E, finalmente, condenará os futuros aprovados em concursos de ingressos para os 3 segmentos do magistério estadual, quando os houver, a serem jogados compulsoriamente na carreira Frankenstein, qual seja a Lei 1.374/22, repudiada por quase 10 entre 10 efetivos da rede, que não se deixaram cair nesse conto do vigário educacional. De tudo o que analisamos, fica uma dúvida. Vamos aceitar em silêncio a permanência desse absurdo educacional?
Lei 1304/22, produzido pelo vigarista Dória, lembremos que mais dia menos dia, quando todos os cargos de professor, diretor e supervisor forem preenchidos, cairão na armadilha armada pela 1374. Mas aí será tarde demais, pois não existirá uma verdadeira carreira do magistério estadual. Obrigado, colegas, e até um próximo PPA.